Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuamos ouvindo, nas primeiras leituras desta semana, o profeta Oséias, que, em nome de Deus, denuncia os pecados de Israel para trazer o povo de volta à aliança com Deus. Esse é sempre o sentido, então, das denúncias que os profetas fazem, que o próprio Jesus também vai fazer as suas exortações para tentar, às vezes, quebrar um coração de pedra e ver se o povo volta para Deus. Então, Oséias acusa o povo de, na prosperidade, quando cresceram, tiveram abundância nas suas colheitas, no ouro, na prata, trocam o Senhor por ídolos. A gente até, se olhar para a nossa experiência, se Deus nos livre, não vivemos na própria carne essa experiência, talvez podemos ter visto na vida de alguém que servia, buscava Deus, mas às vezes começou a ter um progresso, um ganho maior no seu comércio, na sua vida, e o dinheiro então passa a lhe proporcionar tantas coisas e a pessoa começa a esquecer daquele que lhe deu, inclusive, força, inteligência, vida, respiro, para poder trabalhar e ter aquilo que tem. Então, o povo de Israel estava vivendo uma situação semelhante. A leitura de ontem constrói um bezerro de ouro, semelhante como lá fizeram com Moisés, mas trocam a Deus por outras coisas. É o que o texto diz hoje, diz assim: Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para o seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Esses altares aqui não era para o Deus de Israel, era para os ídolos, para Baal, Deus da fertilidade e da fecundidade. Aí diz: na medida da fertilidade da terra, embelezava os seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo, para ver se volta. O povo vai ser então depois invadido ao norte, pela Síria, pela Babilônia, enfim, essa é a história de Israel. Mas falando de coração dividido, de reino dividido, Jesus já dizia que um reino dividido ruirá. Hoje a igreja apresenta para nós um modelo oposto do coração dividido. Um coração, na verdade, decidido, convicto por Deus. Vou dizer assim, a santinha, por causa da idade, mas não por sua dignidade, a santinha Maria Gorete, que aos 12 anos viveu o martírio
uma santa italiana. Em 1902 viveu então o martírio. Sua mãe ficou viúva, ali por volta dos 10 anos, Maria Goretti. Sua mãe ficou viúva, ela tinha que cuidar então também dos seus irmãos. E numa família que morava ali, assim, na mesma fazenda, né, que Maria Goretti, tinha um rapaz, que os pais trabalhando na roça, ela cuidando das crianças. Esse rapaz, várias vezes, tentando-a quanto à questão da castidade, ela sempre dizendo não, que não queria pecar. Acabou que numa situação, realmente, ela negando, ele a esfaqueou, né? E ela ainda passou um dia ainda agonizando. E antes de morrer, disse que perdoava e queria ainda encontrar esse rapaz no paraíso. O rapaz tinha uns 18 anos, é preso, passa também uns 18 anos na cadeia, se arrepende, se converte, pede perdão à mãe, e na sua canonização está lá presente. A mãe estava enferma, mas estava, e esse rapaz também estava, e pôde, a gente acredita também por intercessão dela, experimentar a conversão. Só que eu gostaria também de aproveitar essa ocasião para dizer que aqui no Brasil nós temos também pelo menos 3 moças que viveram coisas semelhantes e que uma já é beata e outras 2 vão ser beatificadas esse ano. E quero falar bem resumidamente aqui da vida delas, e quem sabe depois você pode pesquisar. A Albertina Berkenbrock, lá de Santa Catarina, que já foi beatificada em 2007 pelo Papa Bento XVI, que foi martirizada em 1931, aos 12 anos também, como Santa Maria Goretti. Ela recebeu educação, descendente de alemães, né? Recebeu educação também cristã. E o pai pedindo para ela buscar um boi que estava no pasto, ela encontrou um homem, perguntou se tinha visto, né? E ele disse, está em tal lugar. Mas, na verdade, querendo que ela fosse para um lugar para ele poder molestá-la. E ela vai a esse lugar, esse homem vai e tenta violentá-la, ela se protege como pode, com vestido, e ele puxa então um punhal e passa no pescoço de Albertina. Foge, diz que foi uma outra pessoa que fez isso, mas depois acaba realmente sendo preso. E o assassino diz, o nome dele é Maneco Pacheco, Palhoça, quer dizer, disse que ela resistiu porque não queria pecar. Albertina, já beata. O segundo exemplo é a Benigna Cardoso, que vai ser beatificada 24 de outubro desse ano, lá do Ceará, Santana do Cariri, a cidade, que em 1941 foi também martirizada. E a gente diz martirizada porque não foi só uma morte assim que infelizmente alguém poderia viver, mas foi uma morte que, por causa da fé e das virtudes cristãs, ela não aceitou viver aquela situação. Então tem aqui um amor a Deus, tem um dado aqui importante e que por isso se tornam mártires da fé, da virtude, da castidade. E também ela indo buscar água, um rapaz que queria namorar com ela, ela não queria, também a abordou e cruelmente, né, a golpes de facão, ela também morre, também para não pecar. E por último, que há pouco tempo saiu o anúncio de sua beatificação, a Isabel Cristina, que é de Barbacena, Minas Gerais, e que vai ser beatificada 10 de dezembro deste ano. Ela já em torno de 20 anos, foi a Juiz de Fora, prestar vestibular, queria ser pediatra para cuidar também de crianças pobres, porque a família ela também fez parte de uma associação vicentina, que seu pai era presidente de um conselho central que tinha lá em Barbacena, e recebeu também essa educação, e queria então trabalhar assim, visitava a igreja, fazia adoração, era realmente uma menina piedosa. Na verdade, as 3 o eram.
E a Isabel Cristina, então, mobiliando ali o apartamento que ia morar, um rapaz foi montar, então, o guarda-roupa, onde ela e o irmão iriam morar. E esse rapaz, então, quis também molestá-la, acertou na sua cabeça com a cadeira, a amordaçou, rasgou suas roupas, mas ela não cedia, e recebeu, então, 15 facadas e veio falecer. A gente olha assim e vê, né? Nossa, mas foi uma desgraça, foi uma tragédia. Mas aqueles que vivem para o Senhor realmente têm as suas vidas como um grande prodígio. E elas, então, podem ser agora, como Maria Gorete, um exemplo realmente de fidelidade a Deus, de castidade. Mas ainda gostaria de ressaltar uma coisa, porque todas elas tinham algo em comum: uma educação familiar, uma vida de oração, uma vida de piedade, mas também de serviço aos outros. E isso é muito importante aqui, a educação familiar, o cuidado que deve-se ter, especialmente realmente no cuidado com as crianças, não deixar assim uma vida solta, né? E nesse sentido, trago aqui para encerrar um trecho da homilia que o Papa Pio XII pronunciou na canonização de Santa Maria Gorete. Ele disse o seguinte: na vida desta humilde mocinha que esboçamos com leves traços, pode-se ver um espetáculo não apenas digno do céu, mas digno também de ser admirado e respeitado pelas pessoas do nosso tempo. Aqui. Aprendam os pais e mães de família como é necessário educar com retidão, santidade e firmeza os filhos que Deus lhes deu e formá-los na obediência aos preceitos da religião católica, de tal modo que, se sua virtude for submetida a dura prova, possam superá-la saindo dela vencedores, sem feridas e sem manchas, íntegros e incontaminados com a ajuda da graça divina. Continua o Papa Pio XII. Aprenda a alegre infância, aprenda a ardorosa juventude a não cair tristemente nos volúveis e vazios prazeres da paixão, a não ceder perante as seduções do vício, mas, pelo contrário, a lutar com entusiasmo, mesmo em situações difíceis e espinhosas, para alcançar aquela perfeição cristã de bons costumes. Todos nós podemos atingir, de certo modo, tal perfeição com a força de vontade, a ajuda pela graça divina e por meio do esforço, do trabalho e da oração. De fato, nem todos somos chamados a sofrer o martírio, mas todos somos chamados a praticar as virtudes cristãs. A virtude, porém, requer energia, mesmo sem atingir as alturas da fortaleza desta angélica menina. Nem por isso obriga menos a um cuidado contínuo e muito atento, que deve ser sempre mantido por nós até o fim da vida. Por isso, semelhante esforço bem pode ser considerado a um martírio lento e constante. A isto nos convidam as palavras de Jesus Cristo. O reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Deus dê aos nossos filhos, às nossas famílias e a todos nós a constância, a virtude e a coragem da fé.